Bom dia, tudo bem com vocês? Tema importantíssimo hoje. Eu quero conversar com vocês sobre precisamos ou não ajustar as contracepções hormonais daquelas mulheres que vão ser submetidas a uma cirurgia. Esse tema eu considero muito importante, tanto para ginecologistas, é o nosso dia a dia, é vida real falar sobre contracepção, mas também para endócrinos, que, por exemplo, a paciente vai ser submetida a uma bariátrica. Tem que ter uma noção disso aqui para também ajudar a dar uma orientação para ela ali no consultório. E outras especialidades que também trabalham com procedimento cirúrgico. Então, na minha opinião, eu acho que é um tema de saúde pública relacionada à assistência médica. Então, todo mundo tem que saber, tá? Pelo menos ter uma noção aí para poder não dar confusão da coitada da paciente ficar no meio enquanto um profissional fala uma coisa e o cirurgião ou cirurgiã está falando outra coisa. Todo mundo tem que estar alinhado sobre essa recomendação, tá? Bom, vamos começar então. Eu trouxe um caso clínico para a gente discutir, tá? Paciente de 36 anos veio a uma consulta ginecológica de rotina, tem um histórico de endometriose que ficou muito bem dos sintomas, ela teve uma melhora sintomática importante com o uso de contracepção oral combinada. Então, ela está usando uma pílula combinada, uma pílula com estrogênio e uma pílula com progestagênio aí associado, tá? Tem os dois hormônios. Ela relatou na consulta com vocês que ela tem um plano de cirurgia plástica e que a abordagem dessa cirurgia plástica, ela vai fazer abordagem nas mamas, vai fazer abdômen e vai ter também procedimento cirúrgico nas coxas, tá? Ela não sabe dizer muito bem o que é o procedimento, mas vai ser um procedimento bem longo, pelo que a gente está prevendo aqui na fala dessa paciente. O ponto aqui é, então, essas pacientes que são submetidas a cirurgias e usam contracepção combinada, preciso ou não preciso ajustar esse método contraceptivo? Para vocês entenderem o problema, por que eu estou me referindo à contracepção hormonal combinada? Mulheres que permanecem imóveis ou que têm uma mobilidade restrita por um período prolongado, por exemplo, um procedimento cirúrgico, que tem não só o período da anestesia, mas também o período da recuperação imediata e os primeiros dias pós-procedimento, que muitas vezes essas pacientes também ficam limitadas de movimento, né? Podem ficar mais restritas ali, eles aumentam o risco de tromboembolismo venoso em muitas dessas mulheres. Esse risco, ele pode ser ainda maior se essa mulher estiver usando uma contracepção hormonal combinada, tá? Por quê? Porque esses contraceptivos hormonais combinados, eles têm estrogênio e a gente sabe que o estrogênio vai fazer esse aumento de risco aí nessas mulheres. Lembrando vocês que métodos de progestagênio isolado, como por exemplo, os nossos DIUs, tanto Mirena quanto Cailina, o nosso Implanon, que é o implante de etonogestrel, as nossas pílulas só de progestagênio, que são as pílulas de desogestrel, ou as pílulas de drospirenona, que tem muita gente que ainda não conhece, mas as pílulas de drospirenona, a gente já tem elas no Brasil. Vou falar nome comercial, Slinda ou AMI, não tenho nenhum conflito de interesse, tá? Mas só para vocês se situarem. Esses métodos, eles não aumentam o risco de trombose. Então, quando eu falo desses métodos de progestagênio de baixa dosagem, e aqui vocês viram que eu só não citei a injeção trimestral, mas todos os outros métodos de progestagênio, eles entram como baixa dosagem, eles não impactam em risco de trombose, tá? Os combinados que têm estrogênio, então as pílulas combinadas, anel, adesivo, injeção mensal, eles podem sim elevar esse risco e eu preciso levar isso em consideração se a minha paciente for ser submetida a um procedimento cirúrgico. Bom, Nadia, mas qual que é a recomendação? Eu trouxe aqui para vocês a recomendação do FSRH. Eu brinco que eu sou garota propaganda do FSRH, de tanto que eu cito nas minhas aulas aqui na plataforma, mas como eu já falei para vocês 1000 vezes, eu acho os guidelines deles bem objetivos, assim, são perguntas do nosso dia a dia com recomendações bem diretas, baseadas em evidência. Então, eu gosto muito de utilizar. Foi por isso que eu escolhi eles para trazer para vocês. O que eles colocam? Eles colocam como recomendação que a gente suspenda o método contraceptivo combinado, hormonal combinado, um mês antes da cirurgia, então 4 semanas antes da cirurgia, se for uma cirurgia eletiva que eu consiga fazer esse ajuste, nas cirurgias que
aquela paciente ficar mais de 45 minutos anestesiada, que tem essa expectativa, né, de duração de mais de 45 minutos da anestesia. Eu sei que muitas vezes uma surpresa ali o período que vai demorar, que às vezes era para demorar menos e tem alguma complicação, mas sempre que eu consigo prever e que eu sei que vai durar provavelmente mais que 45 minutos do período anestesiada, eu já teria indicação de fazer esse manejo, tá? Ou ainda, em todas as cirurgias que envolvam pernas ou cirurgias que envolvam imobilização prolongada de membros inferiores. E aqui a palavra prolongada, ela é questionável, tá? Se fala de 4 a 7 dias aí de imobilização de membros inferiores no pós-operatório para as pacientes deitadas, temos alguns conceitos falando também sobre imobilização de pacientes sentadas, que são aquelas pacientes que ficam sentadinhas, mas durante períodos maiores, né, que não estão ali deambulando e movimentando esse membro inferior normalmente, tá? Então, nesses grupos eu tenho que pensar em fazer esse ajuste. Um mês antes, então 4 semanas antes, se a minha cirurgia é eletiva, eu suspendo a contracepção hormonal combinada, tá? Quando é que eu reinicio ela? Também não é um consenso, mas o FSRH sugere reiniciar 2 semanas depois dessa paciente ter voltado à mobilização completa. Então, ela voltou à vida normal da deambulação dela, ela está caminhando normalmente, está movimentando bastante os membros inferiores, já está saindo de casa, eu já posso retomar aí a minha contracepção combinada. Alguns locais sugerem a reintrodução do método hormonal combinado 4 semanas depois do procedimento cirúrgico, tá? Coloquei isso aqui entre parênteses para vocês. Como eu faço no meu dia a dia, eu utilizo essa recomendação das 2 semanas de retorno completo aí às suas atividades de mobilização, tá? Quando ela voltou com vida normal de membro inferior, eu considero 2 semanas depois que eu já posso retomar essa contracepção combinada, conforme a recomendação do FSRH, tá? Lembrando vocês que durante esse período, já que eu vou suspender esse método, 4 semanas antes da cirurgia, e que essa mulher vai ficar algumas semanas depois da cirurgia sem método, eu vou ter um período aí que se essa mulher for ter relação com risco de gravidez, ela pode engravidar, né? Relação de penetração aí, ela vai estar sem método nesse período, ela tem risco de gestação. Então, eu preciso pensar para essa mulher em discutir um método temporário. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode discutir com ela a possibilidade de um método não hormonal. Então, por exemplo, será que ela quer colocar um DIU de cobre nesse momento? É difícil a paciente colocar um DIU de cobre só para ficar essas 6 semanas, né? Normalmente são pacientes que já vinham pensando naquilo ali, um DIU não hormonal, e que vão ficar com ele depois por mais um período, até para testar se vão se adaptar. Então, é uma opção. Será que essa paciente vai ficar, por exemplo, só com preservativo? E aí a gente vai ter que entrar numa boa discussão com ela sobre a chance de falha do preservativo na vida real, porque vocês sabem do que eu tô falando, as pacientes utilizam muito errado, elas têm algumas penetrações sem, acabam colocando o preservativo só no momento da ejaculação, não sabem utilizar corretamente, algumas parcerias ali não topam usar, então tem toda uma questão envolvida que é sim uma possibilidade o uso da camisinha, mas precisa ser bem discutida com essa paciente, tá? Essa opção precisa ser bem discutida. Coisas importantes, né? A decisão é da paciente, vocês estão ali para orientar. Então, posso sugerir um DIU não hormonal, posso discutir um preservativo e posso discutir um método de progestagênio de baixa dose, que foi o que a gente conversou ali, como, por exemplo, um Implanon, como, por exemplo, um DIU hormonal, como, por exemplo, uma pílula de progestagênio isolado. Eu uso bastante as pílulas de progestagênio isolado, tá, gente, nesse período. Lembrando vocês que tanto o desogestrel quanto as pílulas de hidrospirenona, elas não vão ter impacto no risco de trombose. Então, para essas pacientes que desejam manter um método hormonal de fácil troca ali nesse período dessas semanas, as pílulas, elas entram muito bem. Lembrando ainda que a paciente tem que ter perfil para utilizar a pílula, né? Não pode ser esquecida, toda aquela coisa para a gente poder fazer essa prescrição nesse momento. Por isso que a escolha é muito individualizada, tá? Resumindo isso aqui, então, vamos lá, objetivamente. O paciente vai ir para uma cirurgia, tá usando um método contraceptivo combinado. É uma cirurgia que eu acho que ela vai ficar mais de 45
minutos anestesiada, ou é uma cirurgia em membro inferior, ou é uma cirurgia que ela vai ficar mais imobilizada no período pós-operatório, né, nos primeiros dias ali de pós-op, eu preciso... Cheguei a me afogar, desculpa. Eu preciso pensar nessa troca, tá? Isso é um sinal que você tem que saber isso. Eu preciso pensar nessa troca, tá? Então, para umas 4 semanas antes, um mês antes, e reinicia 2 semanas depois do retorno total às atividades. Lembrando de discutir um método temporário, tá? O FSRH, ele ainda coloca que muito fácil a gente pensar isso para uma cirurgia eletiva, tá? Uma plástica, uma cirurgia que eu consigo programar, uma bariátrica, etc. Mas a gente tem casos, por exemplo, que a gente não tem essa previsibilidade. Exemplo, trauma, né? Então, o que eu faço após um trauma ali se a paciente chegou para mim usando um contraceptivo hormonal combinado? Esse guideline, ele sugere que a gente faça tromboprofilaxia. E ele coloca, inclusive, a sugestão de utilizar heparina com meia de compressão, de uma forma até generalizada ali para todas as pacientes que chegam e estão utilizando. Isso é um consenso, não é? Algumas recomendações falam nessas pacientes que chegam em cirurgias de trauma ou outras cirurgias de urgência, a gente calcular o score de Caprini, que vocês já conhecem muito bem, quem nunca ouviu falar, vai dar uma pesquisada sobre isso. Ele avalia o risco global de trombose dessa pessoa, avaliando alguns fatores, idade, né, as comorbidades, tempo de cirurgia, etc. E qual é o score global desse risco de trombose para poder decidir qual vai ser a medida profilática que vai ser feita, tá? Então, temos essa opção, tá? Temos essa descrição em algumas recomendações. O FSRH já está um pouco mais, abre aspas, agressivo aqui e já manda fazer tromboprofilaxia, tanto com a meia quanto com a medicação, né? Com heparina e farmacológica para essas pacientes. Então, temos essas duas possibilidades descritas. Lembrando você, cerejinha do bolo, que os critérios do CDC americano, vocês sabem que foi atualizado em 2024, colocam cirurgias maiores, então cirurgias de grande porte aí, temos essa questão temporal dos 45 minutos de anestesia, com imobilização prolongada, que a gente falou ali, né, 4 a 7 dias pensando na paciente deitada, e com alguns outros critérios para paciente sentada, com imobilização prolongada sentada, como categoria 4, ou seja, que nós estaríamos proibidas de utilizar nessas situações por um elevado risco de trombose. A gente está acrescentando o risco nessa mulher, tá? O que eu fiz com essa minha paciente? Eu faço muito essa conduta no consultório. A paciente ia ser submetida à cirurgia, nós tínhamos tempo para fazer essa programação, ela tinha um procedimento cirúrgico que era longo, eu parei a contracepção combinada dela um mês antes, ajustei para uma drospirenona isolada, lembrando que a drospirenona isolada, ela não aumenta risco de trombose, não confundam aqueles gráficos que a gente avalia dos métodos combinados, que aí sim o tipo de progestagênio vai modular o risco de trombose junto com o estrogênio. Aqui eu tô falando de progestagênio isolado, drosp sozinha, não tem estrogênio na jogada, tá? Aqui ela não vai aumentar o risco. Então, eu troco com frequência para uma pílula de progestagênio isolado, uso bastante drospirenona. Então, ela ficou com a drospirenona 4 semanas antes do procedimento e combinei que ela manteria a drospirenona até 2 semanas depois do retorno normal das atividades dela de mobilização e que nesse momento, sim, depois de passado esse período, ela poderia retomar para a pílula combinada que ela estava utilizando, ok? Cereja do bolo agora, mais uma soft skill aqui que não está escrita em livro nenhum, poderia ir para o módulo Como Eu Faço dessa plataforma. Como eu na Diessa faço? Hoje eu tenho um privilégio de trabalhar num consultório que eu tenho tempo, né, para atender a paciente ali com calma e que eu tenho tempo para fazer um pós-consulta, por exemplo, que eu possa fazer um contato com esse cirurgião ou essa cirurgiã. Tá? Eu trabalho em Porto Alegre, então eu conheço muitas das pessoas que operam aqui no estado, então eu faço contato, eu mando para a pessoa uma mensagem, eu ligo, peço autorização para a paciente para quebrar esse sigilo e fazer essa discussão. Mas por que eu faço isso, tá? Porque eu tive um caso super grave no meu consultório, na época que eu não fazia esse contato, que eu fiz esse ajuste, impecável como manda o guideline, ajustei para uma pílula de drospirenona isolada, essa paciente foi consultar com o cirurgião plástico, o cirurgião
cirurgião plástico não concordou com a minha conduta, não fez contato nenhum e simplesmente suspendeu a contracepção dessa paciente. Deixou ela sem nada, sem nenhuma orientação contraceptiva, 1 mês antes do procedimento e pediu para ela manter 1 mês após. E o que aconteceu? Ela engravidou no pós, porque ela estava 2 meses sem método, tá? Ela engravidou depois de um monte de procedimento plástico que ela fez junto ali, um rolo gigante, uma gestação que não foi planejada, que não estava desejada, por um mau manejo ali na orientação, tá? Rolo gigantesco, tá, gente? Desde então, eu sempre preconizo tentar fazer um contato. Se eu não conseguir, eu mando uma cartinha, tá? Ai, Nádia, vida real, né? Eu trabalho num lugar que eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho esse privilégio ali, meu consultório é uma loucura, eu trabalho numa rede SUS, o que eu faço? Faz uma cartinha bem explicada, manda a recomendação ali bem direitinho para esse colega ler, tá? Acho que é importante, porque daí a paciente não fica no meio. Eu preconizo muito também a paciente, tá, gente? Então, assim, a paciente fica no meio de um campo de guerra que tu fala uma coisa e o cirurgião plástico fala outra, e aí a coitada da paciente não sabe mais em quem ela confia. Como equipes de saúde, nós precisamos conversar mais e termos condutas alinhadas. Então, quem tem a possibilidade de fazer isso, faça. Eu vou dizer para vocês, nunca mais eu tive problema. O cirurgião, todos os, né, os colegas aí, cirurgiões e cirurgiãs que trabalham com procedimento cirúrgico, adoram os contatos, porque eu deixo bem explicado, bem orientado, decisão compartilhada. Então, é bem legal da gente fazer isso se der, tá? Essa minha paciente deu tudo certo, perfeita e maravilhosa. Orientei depois retomar aí o método dela quando passasse esse período. Ok, caso discutido, espero que vocês tenham gostado e façam um bom proveito desse material. Abre parênteses, gravei vários conteúdos legais hoje para vocês, tá? Vocês vão me ver com esse mesmo lookinho aqui, o mesmo rosto em vários vídeos aqui da plataforma. Separei o dia para gravar conteúdos legais para vocês, tá? Comentem aqui se vocês gostaram, se querem mais casos clínicos como esse. Eu acho bem prático discutir caso clínico e revisar guideline junto, tá? Um beijo e até a próxima. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!